Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, discordar das avaliações do perito de INSS é um direito também do segurado, tá? Ninguém pode tirar isso. O perito, ele tem o poder lá de dar a decisão dele, que muitas vezes nós sabemos que não é muito confiável, e o segurado também tem direito de discordar das avaliações desses peritos do INSS quando considerar que o resultado não reflete a real condição de saúde, principalmente nos casos de benefício de incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, né? E nós vamos explicar os principais caminhos que você deve seguir para contestação. Aí, o primeiro passo que você tem quando discordar do laudo de um perito é solicitar aí uma reconsideração direta ao INSS. Esse pedido pode ser formalizado dentro de um prazo de 30 dias, tá? Olha lá, pessoal, tem que ser dentro de 30 dias, se passar disso não adianta, tá? A partir da data que você recebeu o resultado. A reconsideração vai consistir numa nova perícia, no qual o segurado vai poder apresentar aí novos exames, laudos, demais documentos que comprovem a incapacidade. Esse tema envolve uma análise profunda, com altas também instâncias na justiça, para quem tem discordado de critérios adotados pelo INSS, vai acabar parando na justiça. Com isso, o impacto dentro do judiciário também é grande. Embora não seja nada garantido, mas pelo menos na justiça você vai ter uma avaliação aí sem vínculos com o INSS. Inclusive pode até recorrer a tribunais superiores, como o STJ ou o próprio Supremo Tribunal Federal. O INSS realiza milhares de perícias anualmente, né, para avaliar a incapacidade de segurados que solicitam esses benefícios de incapacidade. As perícias realizadas são conduzidas por médicos que analisam ou deveriam analisar a condição do segurado, determinando se ele possui incapacidade ou não para o trabalho. Contudo, há uma série de críticas, né, de diversos segurados, especialmente com relação à forma dessas perícias. Muitos segurados alegam que as perícias são superficiais, que os laudos são inconsistentes, que a decisão do perito final acaba não refletindo a real condição de saúde. Nesse contexto, as instâncias superiores da justiça também têm chamado de arbitrária essas decisões do INSS, está causando divergências, tá? Um dos principais pontos dessas divergências com as altas instâncias da justiça está relacionado à interpretação desses critérios de concessão de benefício de incapacidade. O INSS, em muitas situações, adota uma abordagem estritamente médica, focando na avaliação da incapacidade física ou mental do segurado, mas o que deve ser feito nessa avaliação, que seria, por exemplo, examinar e ouvir o segurado, isso não acontece. Esses fatores são pré-determinados, importantíssimos, porque muitas vezes são a vida econômica e social do segurado que está dependendo dessa aprovação. Esses tribunais superiores, eles têm uma visão mais ampla da incapacidade, considerando fatores contextuais, como a idade do segurado, o nível educacional, a profissão, as condições do mercado de trabalho. O STJ tem diversas decisões e já afirmou que a avaliação de incapacidade do INSS deve ser feita de maneira holística, considerando não apenas os aspectos clínicos, mas também o impacto da doença, a lesão na vida profissional e pessoal desses segurados. O INSS não faz isso, o INSS simplesmente ele verifica. Nem a doença, como nós já explicamos, ela dá direito ao benefício. Pode ser a pior doença que for. Se ela não estiver te incapacitando, o perito não te dá a concessão do benefício devido à doença. Muitos segurados se revoltam com isso, mas é assim que o INSS olha. Um outro ponto de conflito com relação à incapacidade temporária ou permanente. O INSS, em muitos casos, o período é muito limitado, o encaminhamento para novas perícias é periódico. No entanto, em diversas situações, os segurados contestam essas decisões, alegando que não melhorou e a incapacidade é de uma natureza permanente. A Justiça, especialmente em decisões do STJ, tem frequentemente discordado das conclusões, afirmando que as situações do segurado, mesmo não sendo considerado totalmente incapaz nos termos médicos, na prática, ele não consegue desempenhar uma função remunerada. Isso ocorre, por exemplo, com doenças degenerativas que, embora não impeçam totalmente a realização de atividades, tornam inviável a inserção no mercado de trabalho. Nestes casos, o STJ tem determinado que o benefício de incapacidade ele seja concedido ou mantido de forma permanente. A tutela de urgência, né, ou antecipada, as decisões das instâncias da justiça têm se distanciado do que o INSS geralmente decide. Em muitas situações que é negado o benefício, a própria justiça
os tribunais concedem aí tutela de urgência para esses segurados para garantir que não passem fome, que paguem as suas contas, que continuem tendo uma vida digna. O argumento utilizado pelo juiz nesse caso é que a negativa do INSS poderia colocar em risco a saúde ou até a vida do segurado, especialmente em casos graves, onde falta recursos financeiros, que pode impedir um tratamento médico adequado. O STJ e outros tribunais regionais também têm adotado essa postura protetiva, priorizando o direito à saúde desse segurado em determinada visão mais técnica e muitas vezes restritiva pelo INSS. O STF também tem sido chamado para intervir em questões inconstitucionais ou constitucionais, realizadas nos critérios dessas concessões. Uma das discussões importantes é o direito à dignidade humana, à seguridade social. Em várias ocasiões, o STF determinou que a proteção social ela deve prevalecer sobre os critérios excessivamente rígidos ou formais adotados pelo INSS. Alguns casos emblemáticos, o STF ele diz que o INSS não pode restringir o direito de forma desproporcional. O Supremo também tem decidido sobre a constitucionalidade das alterações que endureceram as regras de concessão do benefício de incapacidade após a reforma da Previdência. Nesse julgamento, o STF tem reequilibrado a necessidade da sustentabilidade financeira e do sistema previdenciário, com os direitos dos segurados mais vulneráveis. Entre os segurados do INSS, o auxílio-doença é aquele benefício concedido temporariamente, né? Quem está incapacitado aí por causa de algum acidente ou uma doença, e ele vai ter aí, um caso, uma recuperação rápida. Agora, existem diferenças, né? Muitas vezes esse benefício ele pode ser suspenso ou cancelado. E qual que é a diferença? É importante que você não confunda a suspensão, no caso, cessação ou cancelamento. Suspensão é um meio temporário, tá? Diferente do cancelamento, o qual é permanente. Em muitos casos, a suspensão do benefício pode vir a ser normalizada e, com isso, o beneficiário volta a receber o valor pago. Quer dizer, suspende temporariamente por causa de alguma exigência, por causa de algum motivo, algo ali que não está batendo geralmente na documentação, mas você pode reverter esse caso. Agora, infelizmente, muitas vezes, o benefício do segurado é cancelado e é de forma imediata, seja por alguma exigência cumprida ou outro motivo. O segurado será notificado de ambas as situações, possuindo assim um prazo para regularizar a situação. Veja, pessoal, nós fizemos um vídeo, antes era de 30 dias esse prazo, agora é de 10 dias. Por isso que é muito importante você sempre estar atento aqui aos nossos conteúdos, tá? Sendo importante ressaltar que se o segurado se manter inerte, quer dizer, ele não fizer nada, não apresentar nenhum tipo de tentativa de regularização, provavelmente o benefício vai ser cancelado e não tem volta. Se o segurado ainda tiver, por exemplo, o benefício cancelado e ele não se conformar com a decisão, ele pode ter o direito aí de questionar isso na via judicial, mas no INSS, situações que podem levar à suspensão do benefício. Pedido de benefício muitas vezes formam filas imensas. Não é fila de gente, pessoal, um atrás do outro nas portas do INSS. É, no caso, pedidos para marcar perícia, avaliação de requerimentos, é essa fila, tá? E com isso, o órgão pode deixar passar batido alguns erros, falhas na concessão desse benefício. Uma eventual revisão, o INSS pode identificar que a concessão do benefício foi equivocadamente concedida, ou ainda o valor do benefício que o segurado está recebendo é maior do que ele deveria receber na realidade. Não é incomum que o INSS identifique algumas documentações falsas. Isso acontece, é verdade, pessoal, existe. Alguns segurados tentam, anexar documentação falsa para conseguir benefícios no INSS. Isso não quer dizer que todo mundo. Isso é uma parcela muito mínima. É normal que o INSS realize eventuais revisões para localizar esses erros cometidos na concessão do benefício. Isso se chama pente fino. Agora, quais benefícios que podem ser suspensos? Bom, tão importante quanto saber a situação da suspensão do benefício é saber quais são os benefícios que podem ser suspendidos pelo INSS
caso ele identifique erros. Em todos esses benefícios, caso o segurado deixe de apresentar, por exemplo, uma documentação exigida, é possível que, mesmo após concedida e identificada a ausência do tal documento, o INSS tenha o benefício aí suspenso. Um dos motivos mais comuns da cessação do pagamento, por exemplo, do auxílio-doença, é a constatação de que o segurado já está apto a retornar ao trabalho. Quem diz isso? É o perito médico. No caso aí da perícia médica, a reavaliação vai verificar as condições de saúde do segurado, se ele mantém ou se ele já teve uma melhora que permita ele voltar às suas atividades laborais. Caso seja constatado que não tem mais incapacidade para o trabalho, esse benefício vai ser cessado. Outro motivo para a cessação do pagamento do auxílio-doença é constatação, como nós falamos, de irregularidade no processo de concessão. Por exemplo, a falta de documentação ou uma informação incompleta. Além disso, o segurado pode ser convocado, como nós falamos, para as perícias, de revisão que vai verificar, no caso aí, até a documentação. Vale ressaltar que a cessação do pagamento do auxílio-doença pode acontecer, mas você tem direito a recorrer dentro do próprio INSS. Pente fino agora de 2024, ele prevê aí cortes no auxílio-doença, BPC, no seguro-defeso. O auxílio-doença é um benefício muito visado. Por quê? Porque o seu prazo, ele é temporário, ele não tem um prazo longo nesse benefício e, no caso, é muito pedido. É um dos benefícios mais pedidos do INSS, é o mais recusado, é o que tem mais processos judiciais. E esse pente fino, o INSS alega que consiste numa criteriosa avaliação para identificar essas possíveis irregularidades, como nós vimos, documentação falsa, erro na concessão do benefício. Essas mudanças estão previstas em lei, tá, pessoal? 8.203 de 1991, essa lei, que dá esse direito, essa concessão ao INSS. E também essa situação é prevista no artigo 46 do decreto 3.048 de 99. A ausência de perícia para quem recebe o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ela pode aguardar que vai acontecer em qualquer momento. O que acontece é a perícia, é a maneira que o INSS encontra para determinar se esse segurado tem ou não condições de retornar ao trabalho ou se ele também pode ser encaminhado para reabilitação profissional, que é o que acontece muitas vezes. O caso do auxílio-doença, se vai se prorrogando o auxílio-doença, esse segurado ele não tem uma melhora, o que o perito faz? Ele, em vez de dar alta, ele pode encaminhar para a reabilitação profissional. Se ele deduzir, no caso, que esse segurado ele preencha os requisitos para se aposentar por invalidez e para a reabilitação. Mas o que acontece? A reabilitação profissional também está parada, pessoal. Ela está completamente desestruturada. Muita gente há anos aguardando já, por exemplo, um curso, aguardando uma resposta, qualquer coisa dentro da reabilitação. E não acontece, está parado. Lembrando que a reabilitação profissional ela tem a finalidade de readaptar o segurado para a sua função ou para uma nova função. O segurado que for identificado com capacidade, ele será encaminhado para reabilitação, mas quem vai decidir isso é o perito, tá? Outra dúvida muito grande é com relação ao auxílio-acidente. Você que está recebendo benefício de auxílio-doença, se você teve uma lesão, uma doença que deixou uma sequela em você permanente, não importa o tamanho dessa sequela, porque a lei ela não especifica. Por exemplo, X% de diminuição da capacidade para se ter direito ao auxílio-acidente. Não fala isso. E os peritos sabem disso, mas a falta de informação de muitos segurados, quando o perito ele lhe dá alta, dizendo que você pode retornar ao trabalho, mas a sua capacidade ela está reduzida, por exemplo, por uma sequela que vai ficar permanentemente, ele tem que cessar o auxílio-doença e já conceder o auxílio-acidente. O auxílio-acidente, pessoal, é um benefício tão importante, ele só cessa na aposentadoria do segurado ou no falecimento. E o valor do auxílio-acidente é metade do que você recebia de auxílio-doença. Então coloque isso na ponta do lápis por anos. Você ficar 20, 30 anos recebendo isso para você ver o quanto de dinheiro as pessoas, muitas vezes que não assistem os nossos vídeos completos, eles perdem. Eu estou falando aqui próximo ao final do vídeo. Tem muito segurado que nem sabe que existe o auxílio-acidente e ele tem alta do auxílio-doença, retorna ao trabalho com uma sequela
e não recebe nada. Quer dizer, está perdendo dinheiro, está perdendo um direito. Por quê? Porque não procura saber, diz que não tem paciência para ficar ouvindo sobre INSS. Enquanto você não tiver paciência, também o dinheiro não vai entrar no seu bolso. É assim que funciona. Na minha opinião, o auxílio acidente é um dos melhores benefícios. Se tem melhor, já que vai estar no INSS, comparado com os outros benefícios, é o melhor, porque você pode retornar ao trabalho, você vai continuar recebendo esse benefício até aposentar ou falecer, e ele vai ser praticamente a metade do seu salário. E você ainda tem estabilidade no emprego, só pode ser demitido por justa causa. Existem vários fatores. Se você perder o emprego, você continua recebendo o auxílio acidente. Se você entrar numa nova empresa, o auxílio acidente vai ser pago juntamente com o salário dessa nova empresa. Quer dizer, é um dos melhores benefícios que tem. Financeiramente, te dá a possibilidade de retornar ao trabalho. Olha que maravilha. E é o que eu falei, só vai saber disso quem fica aqui no canal, quem acompanha nossos vídeos, quem realmente tem interesse em continuar recebendo benefício. Tá bom, meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que tenha esclarecido dúvidas, trazido, né, um conhecimento muito válido. Se gostou do vídeo, não deixe de dar um like para fortalecer o nosso trabalho e compartilhe aí com família, vizinho, amigo, conhecido. Melhor ainda também, indique o canal para essa pessoa. Ela vai procurar vídeos específicos de acordo com o problema ou a situação que ela está passando. E ainda vai te agradecer. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos. Você não paga nada, só tem a ganhar com isso. Então faça isso agora. Se inscreva aqui no botãozinho aqui embaixo e ative o sininho de notificação para receber todos os nossos conteúdos. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu não canso de agradecer, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês e a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.